Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. No vídeo de hoje eu quero trazer um estudo a respeito de como fazer para evitar que Satanás roube a palavra dos nossos corações. Se você assistiu um vídeo que eu gravei, que eu postei aqui nesse canal, eu ensinei sobre as maneiras que Satanás faz para roubar a palavra dos nossos corações, da vida das pessoas, para evitar com que essas pessoas cresçam, com que essas pessoas avancem dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Mas hoje nesse vídeo eu tenho como objetivo te mostrar como evitar que ele roube a palavra. No vídeo anterior eu falei como que ele faz para roubar. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como evitar com que Satanás roube a palavra do teu coração. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém. Você vai estar ajudando a pessoa a qual você vai estar compartilhando e você vai estar me ajudando, fazendo com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Eu quero dividir aqui pelo menos em 6 passos que você precisa fazer para evitar que Satanás roube a palavra do teu coração. Vão ser 6 passos. Eu quero ser bem direto nesse vídeo. E o primeiro deles é: busque entendimento espiritual da palavra. Em Efésios capítulo 1, verso 17, Paulo ora pelos Efésios, pedindo para que eles recebessem o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. O espírito de revelação, quando você recebe ele, que vem do Espírito Santo, você passa a ter entendimento a respeito da palavra de Deus, você passa a ter uma compreensão mais aprofundada a respeito da Escritura. Então a primeira maneira de você fazer com que Satanás não consiga roubar a palavra de você é você buscar entendimento espiritual, compreensão da palavra. A Bíblia vai dizer, Paulo escreve aos Coríntios dizendo que o homem espiritual discerne todas as coisas. Ou seja, o entendimento espiritual do qual eu estou falando que você precisa buscar, você vai alcançar esse entendimento através da oração. De maneira bem prática, como que você precisa fazer? Primeiro, ore antes de ler ou ouvir a palavra. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, todas as vezes que você for ouvir uma pregação, ore pedindo entendimento daquilo que você vai ler e daquilo que você vai ouvir. Porque quando a palavra alcançar os seus ouvidos, quando ela alcançar o teu coração, você precisa compreender aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado, para que você consiga assimilar, para que você consiga reter aquilo que lhe foi passado. Senão vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro e você não vai conseguir reter. E é nesse momento, quando você não entende a palavra, Satanás ele vem e rouba essa palavra. Segunda coisa, medite e estude com profundidade. Ou seja, não basta você ler a Bíblia. Ler a Bíblia é diferente de meditar. Meditação é quando você pega uma passagem da Escritura, uma parte da Escritura e você fica ponderando sobre aquilo. Você pensa sobre aquilo, você reflete sobre aquilo, você verifica se aquelas verdades que você leu estão ali sendo aplicadas à sua vida, se você tem vivido aquilo, se aquela verdade se alinha com aquilo que você tem vivido, ou se a sua vida se alinha com aquilo com que está escrito na palavra. Então você vai meditar, você vai pensar sobre a palavra. Então essa é a primeira maneira que você faz para evitar com que Satanás roube de você a palavra, é buscando entendimento, compreendendo aquilo que você está lendo. Satanás muitas das vezes consegue roubar a palavra das pessoas porque elas não compreendem aquilo que elas estão ouvindo. Como elas não conseguem entender aquilo que está sendo pregado, elas não conseguem assimilar aquilo que está sendo passado, aquilo que está sendo pregado no púlpito, aquilo que ela está lendo, aquilo não fixa nela. E como não fixa nela, Satanás vem e tira aquilo do coração dela. Isso você vai encontrar em Mateus capítulo 13, onde Jesus fala que Satanás, em um dos 4 solos que Jesus cita em Mateus capítulo 13, Satanás vem e rouba a palavra que foi semeada porque não houve entendimento, não houve compreensão. Agora imagine quantas pessoas não estão sendo roubadas, não estão sendo saqueadas pelo diabo porque elas não buscam compreensão da palavra, porque elas não buscam entendimento. E aqui nós temos pelo menos 2 tipos de entendimento que você precisa buscar. O primeiro deles é um entendimento intelectual. Você precisa conhecer o que está escrito, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler livros, você precisa buscar o conhecimento para que você consiga assimilar de maneira bem prática, lendo, ouvindo, lendo bons livros, comprando boas literaturas, coisas que agreguem na sua vida, fazendo um curso, né? Então você vai buscando conhecimento intelectual.
Só que esse não é o único conhecimento que você precisa buscar para que você não venha a ser roubado por Satanás. Você precisa buscar um conhecimento espiritual. E esse conhecimento espiritual, somente o Espírito Santo pode dar a você. E como que você busca esse conhecimento? Através da oração. Você vai levar diante de Deus em oração questões que você não compreende da palavra. Você vai pedir para o Espírito Santo te mostrar. Você vai pedir para o Espírito Santo te ensinar. Você vai dizer para ele: Espírito Santo, eu não compreendo essa parte da Escritura. Me ensine, me dê um entendimento, me dê interpretação disso aqui, me revele o que isso significa. E aí você vai começando a obter tanto o conhecimento intelectual quanto o conhecimento espiritual. E esses dois em harmonia dentro de você vão evitar com que Satanás consiga roubar de você a palavra. Porque agora você assimilou, entrou em você a palavra e ela ficou guardada. O salmista, no Salmo 119, ele vai dizer: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, como que eu consigo fazer com que Satanás não roube a palavra de mim? Quando eu assimilo, quando eu consigo absorver as verdades que eu estou lendo, que eu estou ouvindo. Entende? Então, muitas pessoas elas estão sendo roubadas por Satanás porque elas não compreendem a palavra. Elas não entendem aquilo que está sendo pregado. Muitas das vezes porque ninguém ensina, ou muitas das vezes porque não há um real interesse dentro do coração dessas pessoas de querer buscar um entendimento da palavra. E como não há um real interesse de buscar um entendimento, Satanás vai lá e rouba, e ele não tem nem muito trabalho para fazer isso. Vai lá e tira a palavra que foi semeada, e essa pessoa não cresce, não avança, não desenvolve, não tem um crescimento dentro do evangelho, porque a gente sabe que o que traz o crescimento na vida de qualquer pessoa é a palavra de Deus. Segunda coisa que você precisa fazer para que Satanás não consiga roubar a palavra de você é guardar a palavra. E aqui eu vou dividir pelo menos em duas maneiras práticas de você guardar a palavra. Em Salmo 119, que eu citei anteriormente, verso 11, diz: a tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Uma das maneiras que você precisa fazer para que Satanás não consiga roubar a palavra de você é você guardar a palavra com fé e obedecer, que esse é o segundo passo. Então, como que você vai guardar? Além de você assimilar aquilo que você ouviu, além de você buscar entendimento a respeito daquilo que você ouviu, você vai memorizar versículos. Isso eu não falei no primeiro passo. Então, você vai memorizar versículos. Você vai memorizar partes da escritura que você leu. Tem muitos versículos que, quando eu vou dar aqui algum estudo para você, eu cito a partir daquilo que eu já sei, eu cito a partir daquilo que eu já decorei. Então tem muitas passagens da escritura que eu decorei e eu cito ela, só cito ela aqui porque eu tenho ela dentro de mim. Ou seja, eu guardei na minha memória e eu uso ela a hora que eu necessito, eu uso a palavra. Então eu guardei a palavra. Isso é uma das maneiras de você guardar a palavra, é memorizar. Agora, a segunda maneira, que eu acredito que é uma das mais poderosas que você pode fazer, é praticar a palavra. Segundo tópico, como eu disse aqui, é guardar a palavra com fé e obedecer. Então, quando você começa a colocar em prática aquilo que você está lendo e aquilo que você está ouvindo, a palavra se fixa com mais facilidade em você. Quando você começa a falar a verdade, a Bíblia diz que você não pode mentir, não é isso? Então, quando você começa a falar a verdade, a palavra fixa-se com mais força em você. Quando você começa a ser um homem honesto, uma mulher honesta, a palavra fixa-se com mais facilidade em você. Entende? Então, obedecer a palavra é uma das maneiras de guardar, porque quando Satanás vier para tentar roubar a palavra que está dentro de você, ele não vai conseguir tirar, porque você está usando ela, você está praticando ela. Então é muito mais difícil Satanás conseguir tirar de você a palavra. Compreendeu? Em João capítulo 14, verso 21, Jesus diz assim: ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, verso 21. Então o que Jesus está querendo ensinar? Ele está falando sobre ter a palavra e guardar a palavra. Ter a palavra é você ir atrás de conhecimento. É você compreender aquilo que está escrito. E até mesmo obter revelação sobre aquilo que está escrito. Porque tem muitas pessoas que têm a palavra e têm revelação, mas elas não têm o praticar da palavra. Que é a maneira de guardar a palavra é obedecendo, praticando aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu. Então Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar, quando Jesus fala de guardar, é obedecer. É andar conforme aquilo que está escrito. Então, a maneira de você, a segunda maneira dentro desse estudo, de você evitar com que Satanás roube a palavra de você, é você guardar a palavra dentro de você através da memorização dos versículos e você praticar aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Terceira maneira de você evitar com que Satanás roube a palavra de você: seja vigilante com distrações e cuidados deste mundo. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 16, Paulo escreve assim, ó: portanto, vede
Vede prudentemente ou diligentemente como andais, não como a nécios, mas como a sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, a terceira maneira de você evitar com que Satanás roube a palavra de você é você retirar da sua vida as distrações deste mundo, ou qualquer distração que tire a palavra de você. Um exemplo bem prático: reduza distrações logo após ouvir uma pregação ou leitura da palavra. Tenha um momento de silêncio para refletir e aplicar. Evite ouvir e esquecer. Muitas pessoas fazem isso. Elas vão para o culto, ouve o pastor pregando, o pastor elabora o sermão durante a semana e o pastor vai lá e entrega para a igreja. Ensina a igreja, fala para a igreja, exorta a igreja, consola a igreja, né? Edifica a igreja, como diz a palavra de Deus. E aí a pessoa ouve naquelas 1 hora de pregação, 40 minutos, depois ela sai do culto e vai embora para casa e não lembra de nada do que foi ensinado. Claramente Satanás ele consegue roubar a palavra aí, porque a pessoa ouviu, ela vai para casa e não lembra de nada. Por quê? Porque quando ela chegou em casa, ela foi assistir TV, foi assistir um programa, foi mexer nas redes sociais, foi mexer no celular, foi resolver algum outro problema. Ela não dá um tempo para aquelas coisas que ela ouviu penetre dentro dela, para ela assimilar, para ela deixar com que aquilo assente dentro dela. Satanás vai lá e rouba, porque a pessoa ela não dá tempo. Então as distrações, e Satanás ele usa das distrações para roubar a palavra. Então ele cria situações para que você fique distraído, você fique muito preocupado com as coisas deste mundo e a palavra ela não consegue penetrar. Ela não consegue fazer um assentamento dentro de você. E aí você passa anos e anos dentro da igreja e você não sabe porque você não cresce, porque você não avança, porque não tem transformação, porque não tem crescimento. Tá aqui o motivo. A palavra ela não consegue penetrar de maneira com que ela consiga se assentar no teu coração. Porque quando ela entra, logo vem distrações. As distrações surgem e você perde o foco. Você perde o raciocínio, você perde aquele momento que você vai sentar e você vai pensar sobre aquilo que você leu. Você não tem isso. Na maioria das vezes, as pessoas vão para o culto, ouvem a palavra, vão para casa e vão assistir um programa, vão assistir Fantástico, vão assistir um filme, vão assistir alguma coisa, pega o celular, vai assistir alguma coisa na internet, depois dorme e esqueceu o que foi pregado, esqueceu o que foi dito. Então essa é a terceira maneira que Satanás ele faz para roubar de você, gerando distrações. Então como que você faz? Evite as distrações para que Satanás não consiga arrancar de você a palavra. Quarta maneira que você pode fazer para evitar com que Satanás roube a palavra de você: repreenda as dúvidas com a palavra. Se você assistiu o vídeo anterior que eu fiz, lá eu disse que Satanás ele usa a dúvida para conseguir roubar a palavra de você. Ele vai gerar dúvida a respeito se os seus pecados foram perdoados, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, se Deus te ama, se Jesus te ama, se você tem o Espírito Santo. Dúvidas que muitas pessoas têm. E elas não sabem que é o diabo que muitas das vezes lança isso na mente delas. Então como que você vai fazer para evitar isso? Você vai repreender a dúvida com a palavra. Ou seja, você vai usar a palavra para repreender a dúvida que muitas das vezes surge na sua mente, no seu coração, ou a respeito de algum assunto que você tem ali a respeito da palavra, e muitas vezes surge dúvida. Pode ser Satanás gerando dúvida para que você perca o foco e ele consiga roubar a palavra de você. Então você vai repreender essa dúvida. Efésios capítulo 6, verso 16, Paulo escreve assim: tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16, né? Então como é que eu faço para me livrar da dúvida? Quando vier uma dúvida, combata com a verdade bíblica. Use a palavra de Deus. Por exemplo, se você pecou, vou dar um exemplo aqui, você pecou e você está em dúvida se Deus te perdoou. A maioria das pessoas tem essa dúvida. Será que Deus perdoou os meus pecados? Será que Deus me perdoou porque eu vacilei com ele, eu deslizei, eu cometi um pecado muito feio e eu tô com dúvida se ele me perdoou? O que a Bíblia diz a respeito disso? 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se houve confissão do seu pecado a Deus, então ele te perdoa. É uma garantia bíblica que o perdão de Deus está disponível para aquelas pessoas que confessam os seus pecados diante dele e os abandonam, claro. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se você confessou e abandonou, você alcança diante de Deus o perdão dos seus pecados.
Isso é claro dentro da Escritura. E muitas das vezes Satanás ele lança a dúvida na mente dessas pessoas que elas não foram perdoadas. E muitas das vezes elas caem nisso que Satanás faz, e aí elas acabam balançando na fé, não conseguem ficar de pé e acabam retrocedendo porque se acham indignas de Deus. Então, como que você vai fazer? Você vai repreender. Você pode repreender de duas maneiras. Primeiro, substituindo o pensamento pela palavra, ou seja, você vai usar a palavra, o que a palavra está dizendo a respeito dessa situação que você está passando na dúvida na sua mente, aí você vai usar a palavra para tirar aquilo da sua mente. E segundo, você vai repreender no nome de Jesus. Essa é a forma mais prática. Por exemplo, tá vendo um pensamento negativo, um pensamento aí que está te levando a ter dúvida a respeito de alguma coisa da Bíblia, da palavra de Deus, do Evangelho. O que você vai fazer? Repreenda. Só é você dizer, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Eu repreendo a dúvida. Eu repreendo a falta de perdão. Eu repreendo a ansiedade. Eu repreendo a raiva. Não sei qual é a situação que você pode estar passando com ataques do diabo na sua mente. Então você vai repreender esses ataques no nome de Jesus. Essa é a quarta maneira de você evitar com que Satanás roube a palavra do seu coração. Quinta maneira de você evitar com que Satanás roube a palavra de você. Ore e vigie após receber a palavra. Mateus 26:41 diz, Jesus fala aos seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O quinto passo é ore e vigie após receber a palavra. Ore para que o que ouviu seja selado no seu espírito. Então você vai orar a respeito daquilo que você leu, a respeito daquilo que você ouviu, a respeito daquilo que te foi ensinado. Então você recebeu um ensinamento e você está ali com ele fresco na sua mente. Então ore ao Espírito Santo. Peça, Espírito Santo, grave esse ensinamento no meu coração. Eu faço essa oração muitas das vezes depois que eu ensino dentro da igreja. Depois que eu acabei de ministrar, eu oro e peço ao Espírito Santo. Espírito Santo, que essas verdades possam penetrar no coração daquelas pessoas que estão aqui, que eu só possa gravar no coração delas, na mente delas, a respeito do que foi pregado, do que foi ensinado. Então eu faço essa oração muitas das vezes em público sobre as pessoas. Então é muito bom você fazer isso também. Você orar, pedir para que o Espírito Santo grave no seu coração. Diga, Espírito Santo, grave no meu coração aquilo que eu li. Me faça assimilar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi passado para mim, aquilo que o meu pastor ensinou, aquela pregação que eu assisti no YouTube, aquele estudo que eu assisti. Grave no meu coração. Ore a respeito daquilo que você estudou, a respeito daquilo que você ouviu, a respeito daquilo que te foi ensinado, com relação, claro, à palavra de Deus. Então você vai orar para que seja gravado no teu coração. Outra coisa que você pode fazer, peça proteção contra o roubo espiritual. Peça proteção, seja intencional na sua oração. Na hora que você estiver orando, você vai dizer, Senhor, não permitas que Satanás roube aquilo que me foi dado, o entendimento que foi colocado dentro de mim, a verdade da Escritura que me foi passada, que Satanás não tenha poder, não tenha autoridade para roubar da minha vida. Ore, seja intencional, seja específico na sua oração. E o sexto ponto, a sexta maneira de você evitar com que Satanás roube de você a palavra, e a gente encerra o vídeo aqui, permaneça em comunhão com o Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus falando a respeito do Espírito disse, e ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo fortalece a palavra dentro de você. Sem ele não há revelação nem transformação. O Espírito Santo ele é o agente transformador, santificador, regenerador do crente. Ele habita dentro do crente e ele conforma o crente à imagem de Cristo. E é ele que faz por meio da palavra. Pela palavra de Deus ele faz isso. Então, você vai manter uma comunhão com o Espírito Santo. De que maneira que eu mantenho essa comunhão, pastor? Falando com o Espírito Santo. Muitas pessoas não fazem isso, não se direcionam ao Espírito Santo, não falam com o Espírito Santo, não conversam com o Espírito Santo. Então você precisa conversar com o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo, diga para ele, converse com ele, fale a respeito de coisas de você para o Espírito Santo. Né? Começou o seu dia, bom dia Espírito Santo, muito obrigado por esse dia. Que a tua palavra esteja no meu coração. Livra-me de pecar contra ti, Espírito Santo. Coloca no meu coração temor. Coloca na minha mente, no meu coração, entendimento a respeito das coisas espirituais. Ore ao Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo no nome de Jesus. Porque nós vamos a Deus por meio de Cristo Jesus. Claro, você pode orar ao Pai, você pode orar ao Filho.
Todas as vezes na minha oração eu me refiro às 3 pessoas da Trindade. Eu falo com o Espírito Santo, eu falo com Jesus e eu falo com o Pai. Eu falo com as 3 pessoas, eu me relaciono com as 3 pessoas na oração. Às vezes na oração eu estou falando com Jesus, muito com Jesus, a respeito de Jesus, mas depois eu converso com o Espírito, depois converso com o Pai, e aí eu fico intercalando entre os 3. Claro que os 3 são um, mas cada um tem um papel específico. O Espírito Santo ele te santifica, ele te purifica, ele te regenera. Jesus Cristo é aquele que fez o sacrifício, que te perdoa de pecados, que te purifica. O Pai é aquele a qual é o objetivo daquilo que Jesus Cristo fez, certo? Então você vai ao Pai em oração, você conversa com o Pai. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Quando ele te ensina na oração do Pai Nosso, ele diz que tu precisa ir direto ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então Jesus te ensina a acessar o Pai. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Então você tem acesso, Hebreus capítulo 4 fala sobre isso. Então você pode acessar o Pai. Então converse com o Espírito Santo. Com Jesus, sim. Eu sei que você conversa muito com Jesus, conversa com Deus, o Pai. Mas poucas pessoas conversam com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade mais ignorada. As pessoas sabem, entendem. Espírito Santo, eu sei, ele é Deus, tal, ele habita dentro de mim, mas você não fala com ele. Você não conversa com ele. Então, gaste tempo nutrindo uma comunhão com o Espírito Santo, falando com a pessoa do Espírito Santo. É muito bom. Isso aqui vai te ajudar a evitar que Satanás te roube a palavra. Se você gostou desse estudo, convido você a deixar o seu like, deixar o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, E que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.